para você. Mas no dia de hoje, tem pessoas que dizem assim: você vai tanto tempo na igreja, qual a sua situação? Você dá oferta, dá dízimo, mas olha a tua situação, como é que está? A tempestade que você está vivendo, está enfrentando. Cadê o teu Deus? Não é assim que fala as pessoas? Que não tem um compromisso com Deus? Cadê o teu Deus, né? Mas isso é motivo para nós se afastar? Desacreditar? Não. Nós não temos que dar ouvido. Se o rei Ezequias tivesse dado ouvido, ele tinha virado o rosto para a parede e orado ao Senhor? Ele tinha? Não tinha. Né? Não tinha. Se ele desse ouvido ao profeta Isaías, arruma sua casa, que você vai morrer e não vai viver mais. Ele não deu ouvido ao profeta, porque o profeta é falho também. Por mais que ele seja um profeta, por mais que ele seja uma missionária, uma pastora, um pastor, ele é falho. Ezequias não deu crédito à palavra dele. Ele simplesmente virou seu rosto para a parede e foi clamar a quem? Ao autor da vida. Amém, igreja? Glória a Deus. Ao autor da vida. Porque é o Deus que dá a vida e que tira a vida. O profeta falou que assim diz o Senhor, né? Assim diz o Senhor. Mas ele não acreditou. Ele simplesmente orou a Deus. E disse, no versículo 3, e disse Ezequias: lembra-te, tá vendo, igreja? Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de que, igreja? De coração, e fiz o que era o quê? Reto aos teus. Tá vendo, igreja? Como é importante nós hoje, os seres humanos hoje, a igreja hoje, ter intimidade com Deus, fidelidade com Deus, não somente de boca, mas de todo o quê? Coração. O rei Ezequias, ele vivia isso, né? O rei Ezequias tinha esse prazer com Deus, tinha esse compromisso, que a gente olha hoje e não vê o compromisso das pessoas hoje, né? Aí quando passa por situação, aí não sabe o porquê que passa, mas sabe, é só analisar, na verdade. Então, para você ver, o rei tinha intimidade com Deus, era fiel a Deus, andava reto perante Deus e perante os homens. Ele era fiel a Deus. E o que foi que ele fez? Orou e pediu para Deus fazer o que? Se lembrar. Se lembrar. Se lembra, Senhor, de quando eu andava antes de eu estar nessa situação. Tá vendo, igreja? Antes de o rei adoecer e parar em cima de uma cama, ele andava fiel, não é verdade? Quando ele estava sã, ele fazia o quê? Era reto, era fiel a Deus, era temente. Isso conta, igreja. Conta ou não conta? Isso conta hoje para mim e para você. Isso conta. Não é eu indo para um templo para me ser fiel com Deus. Ou é? É eu me fiar em quatro paredes para me ter fidelidade com Deus? Não é. Para mim ser fiel com Deus é em todos os lugares. Ou não é verdade? Não é só no templo, não. É no trabalho, é em casa, é em qualquer lugar. É ou não é verdade? Porque não adianta eu chegar na igreja e dar uma de santo perante o pastor, perante a igreja, e quando eu chegar na minha casa fazer uma bagunça, bater na esposa, bater no marido, xingar, falar palavrão, chegar no trabalho,
não falar de Deus, porque vão me zombar, porque vão me criticar. Eu não estou nem aí. Porque Jesus disse, aquele que me negar diante dos homens, será negado diante de quem? Diante de Deus. Então eu vou negar Jesus Cristo? No trabalho, aonde quer que Ele me levar? Não posso fazer isso. Porque vão zombar de mim, vão me chamar de fanatismo, de religioso. Não. Não é verdade? Não. Eu tenho que ser fiel a Deus em qualquer lugar. Não importa o que eu passar. Se eu estiver na abundância, eu tenho que ser fiel a Deus. Se Deus me colocar na provação, eu tenho que ser fiel a Deus. Não é verdade? Não é assim? Não foi assim com o rei? Enquanto ele estava sã, ele fazia o quê? Está aqui, ó. Vamos ler? E disse, lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei, quando ele estava sã, ele fazia o que, igreja? Andei diante de ti, com o quê? Com fidelidade. O rei era fiel a quem? A Deus, não é verdade? E quando ele estava sã, era fiel a Deus. Com inteireza de quê? De coração. E fiz o que era reto aos teus. Então Deus olha ou não olha para nós? Com certeza. Ou Ele só olha para nós dentro do templo? No momento que estamos louvando, que estamos orando, ou que estamos ouvindo a palavra do pregador ali. É naquele momento que Ele olha para nós? Não é. Não é só naquele momento. Até mesmo no deitar, no levantar, aonde você for fazer os seus afazeres, quem está olhando por você é Deus. É Deus que está olhando. Então, quando eu passar por uma situação, o que é que eu tenho que fazer? O que o rei fez. O que foi que o rei fez? Orou ao Senhor. Pediu para Deus se lembrar dele. Está vendo? Então, é assim que eu e você temos que fazer. Se lembra, Senhor. Lembra de mim, que sou fiel, que sou obediente, que sou temente ao Senhor. Ouve a minha oração, atende o meu clamor, não só por mim, mas pela minha família, por aqueles que me pediram oração, pelas pessoas que estão ali à minha volta no trabalho, né? E Deus se lembra, não é verdade? Deus se lembra, é bíblico, está aqui, ó. Está aqui. Aí ele diz mais, o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. O rei fez o quê? Chorou. O rei chorou. É normal do ser humano chorar, não é verdade? É normal, né? É normal. Então, veio a palavra do Senhor a quem? A Isaías, no versículo 4, dizendo, no versículo 5 diz, vai e diz a Ezequias assim, antes de o profeta sair, Deus falou com o profeta. Deus falou com o profeta. Ou seja, então a oração de Ezequias foi imediatamente ouvida. Está vendo, igreja? Ouvida. E a nossa oração hoje? Ela foi ouvida ou não? Glória a Deus. Foi ouvida, igreja. Você acha que aquilo que eu e você pediu para Deus, Ele pode fazer agora, nesse momento? Pode. Se for da vontade dele, com certeza. Né? Porque naquele momento era da vontade de quem? De Deus. Porque o rei já vinha Muito tempo, né? clamando a Deus. Está entendendo? Clamando a Deus. Né? Naquele dia que ele adoeceu, ele já vinha, antes de o profeta chegar na sua casa, na sua cama, o rei já vinha falando com Deus. A Bíblia não fala, mas eu creio que sim. Não é verdade? Eu creio que sim. No momento que ele caiu na doença e foi parar em cima de uma cama, eu creio que ele já falava com Deus. Foi por isso que Deus mandou quem lá? O profeta. Não é verdade? O profeta. Está vendo, igreja? As horas, não foi naquele momento ali que o rei mandou o profeta falar que a oração foi ouvida. Não.
A oração que, a partir do primeiro momento que o rei orou a Deus, quando caiu na doença, que ele orou a Deus, Deus já vinha trabalhando. Deus já vinha trabalhando. É assim na nossa vida, igreja. Se eu e você queremos algo da parte de Deus para nós mesmos, ou para alguém da nossa família, a partir do momento que eu e você põe o joelho no chão ou não, e tem um particular com Ele, a oração já foi ouvida. Ele já está trabalhando a seu favor. E no tempo dele, a bênção vai o quê? Vai chegar, ou seja, a cura maravilhosa. E a cura maravilhosa veio no tempo de quem? De Deus. Não foi no tempo de Ezequias. Não foi naquele momento que ele virou o rosto para a parede e chorou muitíssimo e orou. Não, não foi. A oração já vinha antes. Para você ver, igreja, que a oração é fundamental. Minha e sua para Deus. Somos falhos? Somos. Não é porque eu sou pastor que eu não sou falho. Lógico que eu sou falho. Lógico que eu sou pecador. Mas Deus conhece meu coração. Deus conhece seu coração. E a sua oração, ela não bate no teto e cai no chão. Ela chega diante do trono de Deus. Amém, igreja? Basta você crer na sua oração que você faz para Deus. Como assim o rei Ezequias. Então, a resposta da oração do rei Ezequias não foi naquele momento que ele virou o rosto para a parede. Foi antes. Ele já vinha falando com Deus antes. Por isso que Deus enviou o profeta lá. Para falar com ele daquela maneira. Para ele mandar organizar a sua casa. Porque ele ia fazer o quê? Ia morrer. Ia morrer. Não foi assim com Jó? O que foi que Deus fez com Jó? Permitiu Satanás destruir tudo o que ele tinha, não foi? Por quê? Porque Deus sabia que o coraçãozinho de Jó não ia esmorecer, não ia fraquejar. Não ia... Porque Deus sabia do coração de Jó. É só você pegar lá e ler o livro de Jó. Que a Bíblia vai dizer que Jó, infelizmente, disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Olha a palavra de Jó, naquele momento de uma situação difícil, né? De ver seus 10 filhos mortos, sua casa destruída, tudo que ele tinha ser destruído por quem? Por Satanás, porque Deus permitiu. E ainda a sua saúde sendo prejudicada. Simplesmente tendo só um caquinho de telha para se coçar. Tá vendo, igreja? Mas mesmo assim, Jó não deixou a sua fidelidade com quem? Com Deus. A sua intimidade com Deus. E você acha que Deus não estava olhando para a vida de Jó? Lógico que estava. Lógico que estava. Se você ler do 1 até o 42, você vai ver que Deus o tempo todo estava olhando para Jó. E Jó orou por quem? Pelos 3 amigos, que dizia ser amigo, mas não era, né? E Deus fez o que com Jó? Mudou a sorte de Jó. Acha que Deus não pode mudar a nossa sorte? Claro que pode. Claro que pode. E Ele muda. Porque Ele vê a nossa fidelidade com Ele. Ele vê que eu e você estamos andando reto de coração com Ele. Amém, igreja? Glória a Deus. Você crê nisso? Você crê? Creia, igreja. Creia. Vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouve a tua oração e vi as tuas lágrimas. Então não é de hoje. Não é naquele momento que Deus ouvia a oração e as lágrimas. Desde o momento que ele caiu na situação. Desde o momento que ele ficou doente. Então, ele diz: acrescentarei o quê? Pois aos teus dias 15 anos. Está vendo, igreja? É só Deus que pode mudar a situação. Não é verdade? O rei tinha o que na vida dele? Tudo. Fisicamente, né? Tinha tudo. Mas o que ele tinha, infelizmente, não podia curá-lo. Não é verdade? Não podia curá-lo. Somente quem podia curar ele? Somente Deus. Então é na nossa vida também hoje, igreja. Nós somos ricos da graça de Deus. E Deus não deixa faltar nada nas nossas vidas. A gente passa por um momento difícil.